Olá, meu caro aluno do EP, você que sabe que a matéria de informática está aí chegando à prova do concurso e você sabe que é importante estudar essa matéria, não sabe? E aí vamos nos preparar justamente para isso. A CESP, ela tem aí uma tendência a trazer bastante questões relacionadas a um universo específico. Ela tende a trazer questões relacionadas à parte do sistema operacional. Até porque, quando a gente fala em sistemas operacionais, olha só, você tem que entender a lógica da coisa. Porque esses conceitos básicos, eles que vão dar a sustentação para você poder entender algumas regras. Por exemplo, quando a gente fala em sistema operacional, a primeira ideia que você tem aí de sistema operacional é que esse cara é o principal programa do seu computador. Então, sem o sistema operacional, o computador não serve de nada. Simplesmente é um peso do papel, é um enfeite que você coloca lá na prateleira, que nem você coloca uma máquina de escrever. Hoje em dia, você coloca o computador lá se não tiver o sistema operacional. Porque ele é a base para que você possa usar alguma coisa. E essa ideia de base traz justamente essa expressão, a terminologia plataforma. Terminologia bastante usada também quando se fala em computação na nuvem e tudo mais. Por quê? Quando você vai falar em plataforma, você vai estar trazendo a ideia de um funcionamento sobre uma base. E essa base que a gente está construindo é o sistema operacional. Como ele funciona e tudo mais. Além disso, o que você vai trabalhar dentro dessa sua estrutura? Ele vai ser o cara principal, que vai interligar o quê? Bom, nós temos um hardware. Você vai lá, compra o computador, você comprou o hardware do computador. Bacana. Só que para que esse hardware possa efetivamente ser utilizado, nós vamos ter que ter aqui o sistema operacional fazendo essa camada à parte aqui, uma camada externa. Só que ainda vou dividir esse sistema operacional em duas partes. Vou colocar aqui pontilhadinho para dizer que é a mesma estrutura, só que em duas partes. Então esse aqui é o nosso sistema operacional. Justamente fazendo o quê? Ele vai estar intermediando a comunicação entre o usuário, que vai estar desse lado, e além do usuário que está desse lado, você também tem lá do outro lado quem? Os aplicativos. Porque você também tem os programas que vão ser utilizados na hora de utilizar esse sistema. Então os aplicativos vão utilizar o hardware? Sim. Assim como você, como usuário, também deseja utilizar o computador como equipamento básico. Mas você vai perceber que existe também uma divisão aqui entre esses dois carinhas, porque você como usuário também vai estar utilizando os aplicativos diretamente. Então a ideia é que o sistema operacional ele tem essas duas partes, e essas duas partes de contato direto, elas têm uma definição. Por exemplo, essa parte que entra em contato com o usuário é uma parte mais visual. Essa parte ela pode ser chamada de interface gráfica. Ou como no caso o Windows vai chamar, de interface de usuário, ou User Interface. É a parte que entra em contato com o usuário efetivamente. Enquanto que aquela outra parte, que está entre os aplicativos e o hardware, é a parte mais interna, é o núcleo do sistema operacional. E esse núcleo ele recebe um nome específico, e aí a gente pode entender essa definição. Quem é o tal do kernel, ou kernel? Você tem aqui esse como sendo exatamente o nome, o apelido dado ao núcleo do sistema operacional. Esta que é a parte mais importante do sistema operacional, justamente porque a parte mais interna é a parte que torna o computador algo utilizável efetivamente. Então, quando você trabalha com o seu sistema operacional, entenda que ele está aqui, nesse ambiente, nessa interação que você tem entre aplicativos e hardware e entre hardware e usuário. E o usuário com os aplicativos aí é outra história. Aí vai lá no estudo dos próprios aplicativos e as suas ferramentas, funcionalidades. É o que você vê lá em LibreOffice, dentro das suas ferramentas, dentro do seu uso. Então aqui você entendeu primeiro a base do sistema operacional. Qual que é o papel então do sistema operacional? É gerenciar esse hardware. Porque o hardware ele é uma estrutura genérica. O hardware é um conjunto de peças que são feitas ali para que você possa fazer alguma coisa com elas. Mas quem determina, quem estabelece, quem faz o passo a passo do que a peça deve fazer efetivamente é o sistema operacional. É ele que vai determinar ali como que você está usando aquela peça, para que fim você está usando aquela peça. Então toda vez que um aplicativo precisar fazer alguma coisa lá, tipo mostrar algo na tela, ele vai ter que pedir para o sistema operacional falar com o hardware. Porque o aplicativo não tem um contato direto, por padrão, com o hardware. Mas existem situações de possibilidade. Mas por padrão ele não tem um contato direto. Por que toda essa estrutura? Simplesmente porque é a finalidade do sistema operacional, é para isso que ele serve. E na sua prova você tem aí a perspectiva de que a Microsoft, ela tem aí as versões do Windows 7, no Windows 8, Windows 8.1 e o Windows 10. Mas o edital, ele citou apenas duas dessas versões. Então, o que está aqui no meio a gente vai ignorar? Mais ou menos. A gente vai ver em algumas
situações, exercícios que falavam desses caras, mas ver o que é interessante, falar o que é aplicável aqui, o que é aplicável ali, justamente dentro do seu uso e percepção. Bom, além disso, o que acontece dentro desse cenário? As questões que a CESP promove sobre o sistema operacional são questões que vão desde questões conceituais, que se baseiam aí na ideia dele como sistema, e questões práticas. E essas questões práticas tem que ficar muito atento, principalmente naquilo que há de diferença entre o Windows 7 e o Windows 10, as novidades que o Windows 10 promove, mas também aquilo que é tradicional de uso de um computador, como operar arquivos e pastas, trabalhar com cópia e a movimentação, renomear arquivos, tudo isso entra no geral, que são características comuns a esses dois sistemas operacionais. Então, para entender já de cara essa diferença, vamos olhar para uma coisa. Vamos olhar para a diferença entre as janelas destes sistemas operacionais. Como essas janelas serão trabalhadas? Então, aqui eu vou colocar lá a ideia justamente separando as duas janelas. Como você fala no sistema operacional Windows, você tem aí a janela do Windows 7 e a janela do Windows 10, certo? O que acontece? É que a estrutura principal destas janelas, e aqui eu vou colocar do Windows 7 primeiro, e depois a do Windows 10, elas são extremamente similares. O que muda, basicamente? Bom, muda uma parte dessa área, porque a área de trabalho é igual. Então você tem aí a mesma área de trabalho, a ideia de que ela tem aí a sua estrutura dos ícones e tudo mais dispostos, você pode ocultar esses ícones, você pode trabalhar com essa estrutura. Também aí usando outros aplicativos, como os apps, como você vai estar trabalhando com os gadgets. Então tudo isso aqui você tem aqui na área de trabalho, tanto no um quanto no outro Windows aí. Então, por exemplo, as notas autoadesivas são o principal exemplo de recurso que você tem nas duas áreas de trabalho. Agora, o que traz novidades é o que está ali abaixo na sua área de trabalho. Essa barrinha ali é a barra de tarefas. Cuidado com ela. Então você tem a barra de tarefas da área de trabalho. O que acontece com a barra de tarefas? Ela é igual? Bom, a ideia de barra de tarefas continua existindo. O que muda é justamente a composição de cada parte dela. Existem novos elementos dentro da barra de tarefas do Windows 10 que não existiam no Windows 7, justamente são novos. Mas, olha só, você tem lá no Windows 10 o menu iniciar. Sim, você tem o menu iniciar e ainda pode ser chamado de menu iniciar, ainda usando essa nomenclatura. Ou botão iniciar. Então você tem lá, botão ou menu iniciar. Esses dois nomezinhos podem ser ainda utilizados. Agora, no Windows 10, a coisa mudou um pouquinho. Aqui você vai perceber que o ícone ele é um pouco mais quadrado, dentro ali no seu material você visualiza isso, e você percebe que aqui ele muda o nome. Ele não chama mais apenas de menu iniciar. O que ele chama esse cara? Ele chama de tela inicial. Então, cuidado com esse nome principalmente. Tela inicial ou tela iniciar. Então, o que ela traz? Bom, ela traz algumas novidades, alguns usos funcionais, que você deve aí justamente observar. Bom, além disso, você vai encontrar do lado dessa tela inicial um campo de pesquisa. Como assim um campo de pesquisa? Você tem aqui um espaço que, particularmente, ocupa muito espaço da sua barra de tarefas. Se você coloca uma resolução muito pequena ainda, piorou. Ele ocupa quase toda a sua barra de tarefas do Windows. Então, dá para tirar? Dá. O primeiro ponto que nós precisamos saber é uma opçãozinha básica de pesquisa, que é redundante, porque você pode utilizar ela por outro meio também. O que acontece é que do lado dela também tem outro botãozinho novo. Quem que é esse outro botãozinho? Vou puxar aqui para a gente dar um zoom na ideia de quem seria esse botão. Esse botão ele aparece mais ou menos assim, ó. Tem um retângulo ali e do lado dele você tem dois meios retângulos, indicando que você tem duas janelas a mais e tudo no processo. Esse botão é o botão Task View. O que ele faz? Bom, em inglês é esse nome, mas a CESP tem a mania de trazer tudo em português, certo? Então o botão Task View é o botão de visão de tarefas. O que são essas visões de tarefas? É o botão que vai mostrar para você a novidade que talvez tenha a maior chance de aparecer na sua prova. Qual é essa novidade? As múltiplas áreas de trabalho. Então isso aqui é um recurso que o Windows tem que você não vai encontrar no Windows 7, só no Windows 10. Então, múltiplas áreas de trabalho. O que acontece com essas múltiplas áreas de trabalho? Bom, aqui nós vamos ter que olhar, ver dentro do sistema como é que elas vão funcionar. Mas, primeiro, entender a noção, o conceito. Você tem mais de uma área de trabalho. Essas múltiplas áreas de trabalho podem também ser chamadas de área de trabalho virtuais, porque fisicamente, na verdade, a área de trabalho
seria uma só mesmo, né? Mas você tem várias aqui que você pode organizar. Não há um limite específico assim, você pode ter só 10. Não, você pode ter mais que 10 áreas de trabalho. Sim, pode ter mais de 10 áreas de trabalho. O problema é gerenciar tudo isso em termos práticos ali, saber o que tem em cada uma. Normalmente as pessoas trabalham com 2, 4, é a média que as pessoas trabalham quando você tem múltiplas áreas de trabalho. Nossa, mas como assim você já tem essa média? Simples. Você tem esse conceito de múltiplas áreas de trabalho lá no Linux. E a Microsoft foi lá e copiou a ideia. Na verdade, demorou bastante para que isso ocorresse. Porque as múltiplas áreas de trabalho existem há muito tempo no Linux. Então, esse botãozinho aqui, ele está onde? Ele está aqui, ó, ao lado dessa barrinha de pesquisa que você tem. Essas são as duas principais novidades. Que no caso do Windows 7, já aparece aqui de cara o botãozinho do Internet Explorer. Já aparece ali o botão para abrir o Windows Explorer e outros ainda que a gente vai observar. Mas cuidado, porque aqui no Windows 10 tem um botãozinho que também lembra muito o Internet Explorer. Mas nós vamos perceber que é diferente. Então atenção, porque é outra novidade dentro do Windows 10. Esse cara que aparece por padrão é o Microsoft Edge. É o navegador padrão do Windows 10. No entanto, o Internet Explorer ainda existe dentro do Windows 10. No Windows 7 só tem ele. No Windows 10 eu tenho o Internet Explorer e o novo navegador Microsoft Edge. Esse novo navegador, ele é o padrão. Então você tem dois e só um é o padrão. Regra aí para qualquer aplicativo que você possa ter mais do mesmo aí dentro do computador instalado. E a novidade das múltiplas áreas de trabalho. Então vamos ver como tratar com essas primeiras novidades ali na sua tela. Então olha lá. Aqui você tem a tela do Windows 10 aberta aí na sua forma mais extensa. Vou colocar aqui a lupa para que a gente possa focar em alguns tópicos que ele traz aqui, justamente do que a gente está estudando. Você tem aqui embaixo primeiro a novidade. Bom, aqui eu, como não gosto daquele espaço todo que ele ocupa, deixo oculto. É possível ocultar? É possível ocultar. Como é que você vai ocultar isso aqui? Simplesmente você clica com o botão direito no mouse em cima da barra de tarefas e a primeira opçãozinha que você tem lá é a opção barra de ferramentas, a segunda, pesquisar. E na opção pesquisar, você vai encontrar aqui um ícone de pesquisa ou a caixa de pesquisa. A caixa de pesquisa é a forma padrão, daí fica desta forma. Vou tirar a lupa aqui, ó. Olha só o tanto que ela ocupa da barra de tarefas. Basicamente, você ficou com espaço limitado para outros programas. Então, ela não é muito interessante. Qual que é o objetivo dessa pesquisa? Se você clicar ali e digitar, por exemplo, o nome de um programa, como o Word, ele vai listar os programas primeiro. Se não, você tem ali documentos também que trabalham com aquele nome, você tem ferramentas de configuração do Windows. Tudo isso ele trata quando você digita dentro desse campo de pesquisa. Mas olha só um segredo. Se você clicar na tela inicial e digitar, dá no mesmo. Então ele não tem muita diferença ali. Por isso que você pode deixar oculto. Você clica lá com o botão direito em cima da barra de tarefas, a opção pesquisar. Se você preferir, pode deixar o ícone de pesquisa aqui. Ao colocar o ícone de pesquisa, só fica essa lupinha. Essa lupa, clicou nela, faz a mesma coisa. Ele abre aqui como se fosse um campo de pesquisa e tudo mais. Mas, como eu falei, você não precisa dela visível. Por quê? Se você simplesmente deixar ela assim oculta, por padrão, aproveitamento da barra de tarefas é melhor. E você digita aqui o Word na própria tela inicial, você tem a mesma coisa, ó, a mesma telinha, as mesmas opções de pesquisa, e aqui em cima as opções para refinar a pesquisa, para que você fale, eu quero procurar apenas pastas, fotos, vídeos e assim por diante. Mas na hierarquia de resultados, o primeiro resultado que ele traz são os programas. Então ele traz aqui primeiro os programas, depois configurações do sistema, depois ele traz arquivos e outras informações aí. E na pior das hipóteses, você vai pesquisar na internet. Então, eu quero pesquisar aqui alguma coisa que eu não tenha no computador. Então, eu quero pesquisar na internet, por exemplo, o Google. Bacana, ó. Eu posso pesquisar aqui direto dentro dos aplicativos. Tem Google Chrome instalado, tem aqui outros documentos? Tem. Então, ele não sugeriu ali para você pesquisar. Mas se você quiser, você pode jogar aqui web e ele vai pesquisar na web aquele termo. Claro que por padrão, usando o Bing da Microsoft aí no navegador padrão, que é o Microsoft Edge. Então cuidado com esse detalhezinho aí de padrões. Um detalhe legal que nós já podemos adiantar aqui é esse carinha aqui, ó. Esse bonequinho. Na verdade, esse ícone varia. Tem hora que você vai ver o bonequinho, tem hora que vai ver só o balãozinho de conversa. Mas o que nos interessa é esse recurso novo. É o tal do feedback.
A proposta da Microsoft é que você possa aqui dizer assim, olha, bacana, gostei disso daqui, isso aqui podia ser melhor, tal ferramenta não está funcionando corretamente. Então você vai sugerir para a Microsoft aqui, se você gostou ou não gostou de alguma coisa, você pode tirar uma fotinho para mostrar, ó, tá dando erro aqui. É uma forma de enviar um feedback, uma resposta para a Microsoft, ou uma notificaçãozinha, ó, o negócio aqui não está de acordo com o que eu gostaria. É essa a ideia. E aqui aquele botãozinho do Task View que eu comentei ali no quadro para você. Olha só, se você olhar para ele, você vai perceber que ele mostra as outras áreas de trabalho quando você coloca o mouse em cima. Então, clicou em cima desse cara, o que ele vai trazer? As múltiplas áreas de trabalho. E aqui você vai ter, deixa eu diminuir a lupa de novo para mostrar a noção do todo. Você tem aqui já várias áreas de trabalho que eu criei na outra vez. Então eu desliguei o computador, ele mantém as áreas de trabalho que estavam na hora que eu desliguei. Ó. Já tinha um monte, vou até fechar aqui a maioria e deixar só uma, que é o padrão. Você, primeira vez que entra em contato com o Windows, tem isso aqui, uma área de trabalho. Então note que ele não mostra aqui para você as áreas de trabalho adicionais, mas tem o botão para criar novas áreas de trabalho. Ainda aqui você tem a exposição dos programas abertos. De modo que você pode chegar aqui e falar, olha, eu quero abrir tal programa. Então você clica lá naquele programa e ele vai exibir aquele programa para você. Essa é uma vantagem que você tem. Eu quero abrir aqui o explorador de arquivos. Bacana? Você pode usar essa forma aí de visão para exibir o explorador de arquivos. E, se quiser, vai ali e adiciona nova área de trabalho. Só que perceba que as áreas de trabalho elas são separadas, distintas. Então, na área de trabalho 2, não há programas abertos, com exceção da lupa, que se expande aí para várias áreas de trabalho normalmente. Então, aqui, olha só, duas regrinhas importantes. Primeira, tem programa que por padrão vai ficar só em uma área de trabalho, naquela que você colocar ele. Se você colocar ele em duas áreas de trabalho, claro, são dois programas, são duas janelas, cada uma numa área de trabalho. Agora, existem alguns aplicativos, principalmente do sistema, que são chatos, tipo a lupa. Ele vai lá e se joga em todas as áreas de trabalho. Então, você pode ter 10 áreas de trabalho que vai ter lá o íconezinho dela nas 10 áreas de trabalho. Mas não são todos, são alguns que fazem isso. Então, o que você precisa saber? Primeiro, padrão é cada um vai ficar no seu quadrado, na sua própria área de trabalho que você colocar. Mas pode existir aí aplicativos que vão aparecer em mais de uma área de trabalho. Você pode configurar para que o aplicativo apareça em todas as áreas de trabalho. Então isso é uma configuração. Por padrão você sabe que ele aparece só naquela que ele está, mas se você quiser colocar ele em outras, é possível configurar isso também. Então uma questão de uso, versatilidade, que o próprio sistema vai oferecer ali para você. A ideia é de personalizar todo o uso. Além disso, você pode arrastar ferramentas de uma área de trabalho para outra, programas de uma área de trabalho para outra. Por exemplo, eu estou ali com o explorador de arquivos abertos, ele está na área de trabalho 1, eu quero arrastar para a área de trabalho 2. Tem como? Olha lá na tela de novo. Você tem aqui a área de trabalho 1, vou pegar aqui o explorador de arquivos, clicar, segurar clicado e arrastar ele até lá dentro da área de trabalho 2. Ele sai da área de trabalho 1, quando eu clico na área de trabalho 2, está lá, só esse carinha ali aberto, eu selecionei ela. Claro, se você posicionar o mouse aqui em cima, ele mostra para você as janelas abertas. Se eu posicionar o mouse, ele mostra as janelas abertas. Se eu clicar, ele vai mostrar a área de trabalho que você tem ali. E você pode alternar aí tranquilamente, falar, eu quero ir para essa área de trabalho, só que eu quero ir lá direto para a janelinha da lupa. Então ele mostra para você a janelinha da lupa em primeira instância aí. Você tem essa possibilidade. Há também o atalho para poder alternar entre essas opções. Usando Windows Tab, ele vai fazer a mesma coisa que você vir aqui, clicar no botão Visão de Tarefas, no Task View. Então, olha só, botãozinho importante, hein? Windows Tab. Por que o Windows Tab ele tem importância? Se você olhar a função dele no Windows 7, se você tem o Windows 7 agora, você usa ali e vai já perceber como é que ele funciona. Mas no Windows 7 ele faz o efeito para trocar de janelas, alternar entre as janelas abertas. No Windows 10 ele vai exibir as áreas de trabalho. Então vamos identificar isso aqui. Windows Tab. Vamos pegar primeiro ele no Windows 10 aí, que é o nosso principal objeto de estudo. No Windows 10, o que ele faz? Ele abre a visão das tarefas. Então, é o botão que abre a visão de tarefas. E essa visão de tarefas exibe ali, no caso, as nossas múltiplas áreas de trabalho. É a ação do botãozinho ali. Então, exibe as múltiplas áreas de trabalho. Agora, no Windows 7, o que acontece? No Windows 7, você pode utilizar esse cara, e na verdade é a finalidade dele, e ele só vai estar disponível no Windows 7 se você estiver com os efeitos visuais abertos, tá? Ativos. Ou seja, se você não tiver placa de vídeo, ele nem permite você usar esse efeito. Ele vai alternar entre as janelas dos programas abertos. Então, no Windows 7, alterna entre as janelas dos programas abertos. Igual a outra funcionalidade. Qual?
igual a funcionalidade que você tem no Windows 7 e no Windows 10, que é o Alt Tab. Então alterna entre as janelas dos programas abertos. A diferença é que esse uso aqui, o Windows Tab, dentro do Windows 7, ele vai alternar de forma mais visual. Ele mostra como se você tivesse o efeito shuffle. Então, janelas dos programas abertos. O que seria esse efeito shuffle aí? É a ideia de você ter uma troca na forma de fichário. Então ele mostra para você várias janelas sobrepostas assim, para que você tenha noção de que vai estar uma sobre a outra. E aquela que estiver no primeiro plano é a que você vai abrir quando você soltar o Windows Tab. Na verdade é assim, no Windows 7, você aperta o Windows e o Tab e vai segurar o Windows pressionado e vai apertando o Tab. Conforme você vai apertando o Tab, ele vai trocando aqui de janela que vai ser acessada. E no Windows 10, é só apertar uma vez, ele abre ali a visão de tarefas, não tem mais relação dele. Mas você nota aqui uma outra característica. Quando a gente fala nessa funcionalidade, surge a funcionalidade da tecla Alt Tab, que é muito cobrada aí nas provas também da CESP historicamente. O que o Alt Tab faz? O Alt Tab, tanto no Windows 7 quanto no Windows 10, alterna entre as janelas dos programas abertos. Detalhe é dentro do Windows 10. Então, primeiro padrão, alterna entre as janelas dos programas abertos, tanto em um quanto em outro. Bacana. Ao alternar entre essas janelas dos programas abertos, o que mais ele faz? Simplesmente, ele vai trazer para você um detalhe que é o do Windows 10. O que o Windows 10 tem novidade? Múltiplas áreas de trabalho. Então, no Windows 10, além de ele alternar entre as janelas dos programas abertos, ele vai limitar aos que estão abertos na mesma área de trabalho. Então aqui, ó, para o Windows 10, esse conceito continua. No Windows 10, esse conceito ele agrega ali isso aqui, exatamente, da mesma área de trabalho. Então, ele não vai trocar de área de trabalho? Não, ele vai ficar na mesma área de trabalho. Então, alterna entre as janelas dos programas abertos da mesma área de trabalho. Como que isso funciona? Bom, vamos olhar ali o nosso exemplo exatamente na tela, como é que funciona isso daí. Então, o primeiro passo é, no Windows 7 e Windows 10, a ideia é a mesma. A diferença é que no Windows 10, ele limita para o espaço, para a área de trabalho que você esteja trabalhando. Então, olha lá na tela. O que você tem aqui? Bom, estamos com a visão da área de trabalho 1, certo? Vamos para a área de trabalho 2, que tem mais programas aí dentro da sua estrutura. Então, na 1, melhor dizendo. Na área de trabalho 1, você tem aqui todos esses caras abertos, certo? Então, se eu apertar Alt Tab, o Alt Tab ele vai mostrar essa lista. É bem similar, é só uma questão visual mesmo do Windows 10 para o Windows 7. E conforme você vai apertando o Tab, ele vai avançando na lista. Mas perceba que ele só vai no sentido para a direita, certo? Se eu segurar o Shift e daí apertar o Tab, ele volta nessa lista. Então eu posso avançar e voltar tranquilamente. Só que enquanto eu manter a tecla Alt pressionada, ele mantém pressionado isso daqui. Aí eu solto, ele vai exibir aquela janela que estava aberta ali justamente para você. E o próprio Windows Tab pode também ser usado para alternar? Pode. O Windows Tab pode ser usado, porque ele mostra aqui para você as janelas. E você vai clicar naquela janela que você deseja. Então, eu quero abrir aqui a janelinha, essa aqui. Você clica, ele vai mostrar aquela janela. Então, Alt Tab e Windows Tab podem ser usados para mostrar e alternar. Só que, olha só o cuidado que você tem aí. Olha aqui. Atenção para o seguinte. Você consegue usar o Windows Tab para alternar. Isso no Windows 10. No Windows 7, ele é direto, alterna. Só que no Windows 10, se você apertar o Windows Tab, ele vai mostrar aquela janelinha que a gente viu. E você vai ter que clicar naquela que você quer. Então não é o suficiente. No Windows 7 era. Então fica atento a esse joguinho de palavras. É o suficiente apertar o Windows Tab no Windows 10 para trocar de janela? Não. Você vai ter que apertar o Windows Tab e ainda escolher qual janela você quer. No Windows 7 era o suficiente. No Windows 10 não. Então fica atento a isso. Já o Alt Tab é o suficiente. Só que você vai perceber que ele só mostra janelas que estão dentro daquela área de trabalho. No que está na outra área de trabalho, ele não mostra na hora que eu aperto o Alt Tab ali. Olha lá de novo na tela. Você tem aqui a área de trabalho 1, novamente, tirar o menu iniciar, o Alt Tab. Dá para ver aqui o explorador de arquivos? Não, porque o explorador de arquivos ele está lá dentro da outra área de trabalho. Olha aqui onde que ele está, na área de trabalho 2, eu tenho o explorador de arquivos. Se eu apertar Alt Tab, eu só tenho a lupa e o explorador de arquivos. Todos aqueles outros estão na outra área de trabalho. Então, no Windows 10, olha só, Alt Tab alterna entre os documentos, os trabalhos, as ferramentas, os programas de modo geral,
que estão abertos, só que dentro da mesma área de trabalho que você está utilizando. Então cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha, fica esperto com relação a isso. O que mais tem de novidade? Bom, voltando ali a olhar para a nossa barra de tarefas, nós vamos encontrar outras novidades, mas ao final dela agora. Então vou pegar aqui só o retângulozinho final da barra de tarefas. Olhando aqui para o Windows 7 e para o Windows 10. O que elas têm de novidade? Bom, a diferença delas. Primeiro detalhe que você vai observar é que no Windows 7 existe um botãozinho maior aqui no final. Esse botão é um botão. Esse retângulozinho que você tem no final é um botãozinho. No Windows 10, ele ficou menor ainda, ele ficou mais slim, ficou ali bem quietinho no cantinho dele. Mas é o mesmo botão. Quem que é esse cara? Esse carinha é o botão mostrar área de trabalho. Ou, na verdade, pode ser citado como mostrar barra ocultar área de trabalho. Então, mostrar ou ocultar a área de trabalho. É uma novidade? Não, mas você tem aqui só o ajuste do desenho do botão e principalmente a usabilidade dele que é cobrada na prova. Qual a tecla de atalho correspondente a esse botão? O atalho correspondente a esse botão é o Windows mais D. D justamente de quê? Como que se escreve área de trabalho em inglês? Desktop. Então, por isso, o Windows D é o botão que faz a mesma coisa que clicar, o atalho, que faz a mesma coisa que você chegar ali e clicar nesse botão. O que você vai perceber de diferente? A diferença que nós temos aqui é que no Windows 7, você pode repousar o mouse em cima daquele espaço. E você já fez isso, não fez? E aí você fica doido, porque quando você vai lá, colocou um filme, colocou uma aula para assistir, puxou o mouse lá para o canto para sair da tela que estava incomodando aquele ponteiro do mouse, sumiu tudo. O que aconteceu? Ele tornou as janelas transparentes. Esse efeito de transparência é um efeito do AeroPeak. Existe dentro do Windows 10? Não esse diretamente, de tornar as janelas transparentes como no Windows 7, mas os efeitos de transparência continuam existindo dentro do Windows 10. A própria barra de tarefas ela tem um efeito meio transparente e tudo mais. Aqui não vai dar para perceber que eu tirei o plano de fundo, mas você consegue trabalhar com isso. Já no Windows 10, você tem um botãozinho menor e a tecla de atalho igual. Só que tem que ter a relação dessa tecla de atalho. Dá uma olhadinha na palavra e a gente já fala disso. O que você tem aí para considerar? Quando você fala aqui do Windows 10, você encontra o atalho Windows D no Windows 7 também. Só que esse atalho, assim como o botão, é um botão do tipo, aperta uma vez e posso apertar de novo. Então, quando eu aperto pela primeira vez o Windows D, ele minimiza tudo, certo? Só que não vamos falar dessa expressão, ele mostra a área de trabalho. Porque eu apertei uma vez, ele vai mostrar a sua área de trabalho. Se eu apertar de novo, ele restaura o que ele minimizou. Então, se eu pegar ali vários programas que já estejam minimizados, ele não restaura. Vamos ao nosso exemplo lá na tela? Para melhorar esse exemplo, olha assim, você tem aqui a sua tela, eu vou abrir programinhas mais simples, como um bloco de notas, vou abrir aqui outro programa como a calculadora, também deixar ela aberta, que são programinhas mais leves e rápidos de abrir. Então eu tenho o bloco de notas aqui, e eu tenho lá, vou abrir outra janela do explorador de arquivos também. A calculadora, eu vou deixar ela minimizada. E o explorador de arquivos, eu vou puxar ele aqui um pouquinho mais para cima. Bacana, tenho dois programas ali abertos, na verdade 3, né, porque tem área de trabalho. Tem duas janelas do explorador minimizada, uma minimizada e outra visível, e a calculadora está minimizada. Se eu clicar lá naquele botãozinho bem no cantinho ali do lado do relógio, ele vai fazer o quê? Vai minimizar tudo. Se eu clicar de novo nesse botãozinho, ele vai restaurar, mas ele restaura apenas aquilo que você minimizou. Ele não restaura as outras janelas que já estavam minimizadas. A mesma coisa acontece se eu apertar o Windows D e o Windows D novamente. Agora, qual que é a pegadinha da prova? A pegadinha é que eles vão colocar o seguinte, existe uma outra tecla de atalho que faz algo parecido. Isso tanto no Windows 7 quanto no Windows 10. Qual que é a ideia? A tecla de atalho Windows mais a letra M. Essa aqui você vai dizer que minimiza tudo que você tem na área de trabalho efetivamente. Então, Windows M minimiza tudo aquilo que está na área de trabalho. Bacana. Só que para restaurar, para fazer o processo reverso, você vai ter que usar o Windows mais Shift M. Então, o Windows M minimiza tudo e o Windows Shift M restaura o que você havia minimizado. Na mesma lógica. Um minimiza, o outro restaura, mas vai restaurar só aquilo que ele havia minimizado. O que já estava
continuará minimizado. Então, cuidado apenas com isso. Essa aqui é a tecla que vai dizer minimiza tudo. Dá para usar o Windows D e depois usar o Windows M? Não. São ferramentas diferentes. Se você apertar o Windows D, ele vai mostrar trabalho minimizando tudo. E apertar o Windows M ou Windows Shift M, ele não vai ter relação, vai ficar tudo minimizado. Ele não tem aí características de usar uma para depois usar outra. Não. São duas funcionalidades diferentes. Isso aqui é para minimizar tudo e restaurar. A outra é para mostrar a área de trabalho. Na prática a gente vê que o resultado é o mesmo, mas conceitualmente é diferente. Então por isso fica atento a estas questõezinhas aí funcionais, a essas teclas atalho e as suas características principais aí. Então você encontra essa novidade. O que mais que eu tenho ali dentro desse espaço do Windows 7 e do Windows 10? Bom, logo na sequência, depois ali do botãozinho mostrar área de trabalho, você tem um relógio ali e abaixo dele a data. Tranquilo, que não tem muito estresse, é igual no Windows 7 e no Windows 10. Mas você vai perceber que logo à esquerda existe um botãozinho. Esse botão é um botão que vai aparecer mais ou menos assim. É um botãozinho como se você tivesse um balãozinho de conversa, com um texto aí aparentemente escrito. Esse cara é a novidade. Esse cara você vai encontrar no Windows 7? Não. Esse cara você só vai encontrar no Windows 10. Então, o resto era igual. Isso aí é a novidade. Esse botão, ele traz aqui dentro da sua área de notificação, que é todo esse espaço que você tem, desde lá dos primeiros iconezinhos que você tem ali, desde lá daquela flechinha para cá, até o relógio. Então esse espaço, o que ele se chama? Esse espaço é a sua área de notificação. O que acontece com a área de notificação? Bom, ela é igual tanto no Windows 7 quanto no Windows 10? Ela existe nos dois? Sim, ela existe nessas duas versões do sistema operacional. O detalhe é que tem novidade ali dentro. No Windows 10 você tem essa ferramenta a mais que no Windows 7 não tinha. O resto é igual. O que você tem da área de notificação? Ela pega todo aquele espaço ali, então, ferramentas como hora, relógio, tudo isso daí aparece ali dentro para você. A ideia de você trabalhar com aumento de volume, reduzir, mudar qual dispositivo vai reproduzir o volume, se você está ali usando um notebook para mandar para a TV ou quer reproduzir no notebook e assim por diante. Então a área de notificação, bacana. Qual que é a finalidade dela? É avisar você, notificar de alguma coisa. Agora, quando você olha para essa estrutura do Windows 10 aqui, que é esse botãozinho, qual que é o nome dele? Bom, esse cara se chama Central de Ações. Esta Central de Ações, ela existe no Windows 7, porém não assim. Você vai encontrar a central de ações do Windows 7 no painel de controle. E ela tem outro perfil lá. O perfil dela é você configurar com relação a argumentos de segurança. Ver se está tudo configurado, por exemplo. A ideia do antivírus está ativo e atualizado. A ideia de você ter o firewall ativo. A ideia de você estar ali com rotinas de backup configuradas. É isso que no Windows 7 a central de ações traz para você. Do Windows 7 para o Windows 10 ela mudou de nome. Ela mudou aí dizendo central de segurança agora dentro do Windows 10. Então só mudou isso. Mas a central de ações no Windows 10 existe de uma maneira diferente. É esse botãozinho aqui que você encontra ali na área de notificação. O que acontece é que quando você clica nesse botão, você vai pegar ali, por exemplo, aqui, a tela do Windows 10. A barra de tarefas ali embaixo. Você clicou naquele botãozinho da área de notificação, o que ele vai fazer? Ele vai da central de ações, ele vai abrir um painel à direita da sua janela. Nesse painel, você vai ter aqui vários itens de notificação. Ele vai trazer aqui as notificações do sistema, efetivamente, ou seja, ele vai dizer para você, olha, tem que atualizar, tem que instalar, tá desconfigurado isso e aquilo, não estou conseguindo conectar na rede, então ele vai notificar você. Ele vai trazer aqui o recurso de e-mail, por exemplo. Como assim recurso de e-mail? Se você configurar corretamente, então você vai ter que ir lá no Windows, configurar a sua conta da Microsoft, seja o Outlook ou o Hotmail, pelo menos para poder sincronizar o teu usuário ali. Mas você, se quiser, pode configurar aqui para que apareça, junto ao cliente de e-mail da Microsoft, outro e-mail de outro serviço. Por exemplo, aqui que nós vamos ver, trabalhando com o Gmail como base aqui para utilizar o e-mail. Também, se você configurou e tudo mais, você tem o recurso do calendário. Dentro do calendário, você pode trabalhar com o quê?
as tarefas, agenda de eventos e tudo mais. Tudo isso aqui você pode agendar e colocar ali dentro. Então o calendário vai mostrar essa notificaçãozinha para você. A parte legal de usar essa central de ações é que você vai perceber se você recebeu um e-mail ou não. Você não precisa ficar abrindo o programa de e-mail, não precisa ficar abrindo o web e-mail, porque simplesmente ele já mostra aqui para você, ó, chegou um novo e-mail. Aí você vai lá e vê o que tem naquele e-mail aqui às vezes. Você já olha ali, vem e-mail de propaganda, nem vou abrir. Vem um e-mail importante. Então, esse aqui eu vou dar uma olhadinha. Então, a central de ações traz essas novidades aí. Mas tem outros recursos que ela propõe? Tem. Na parte mais inferior dela, nós temos alguns botões de ação. Esses botões nós vamos ver ali quais são e quais são os principais, quais merecem a nossa atenção. Então, olhar a primeira coisa é essa organização. Central de ações, dentro do Windows 10, ela aparece aqui. No Windows 7, você não tem ela dentro dessa exibição. E agora, olha lá na tela. Você tem ali, portanto, os itens. Vou abrir a lupa aqui novamente, aumentar o zoom e concentrar lá na área de notificação. Dentro da nossa área de notificação, você tem aqui, ó, a indicação de rede, a questão do volume, como é que tá, a conexão da bateria e aqui os outros itens de aplicativos que estão rodando em segundo plano. Por exemplo, placa de rede, aqui o controle de áudio, aqui o controle de vídeo, aqui indicando que tem atualização do Adobe, indicando que tem atualização do Java, indicando aqui um outro programa rodando. Então aqui você tem vários serviços indicados. Nos interessa esse carinha. Olha só o que acontece. Tá vendo que o ícone, ele está ali, digamos, só com os contornos em branco. Isso significa que não há notificações. Quando aparecer alguma coisa nova, tipo, veio um e-mail novo, esse ícone vai ficar todo branco e as linhas vão ficar como se fossem linhas em preto, aqui na cor de contraste. E aí você sabe que tem notificação, você não precisa nem clicar para saber que tem coisa nova. Só veio ali e olhou, opa, veio alguma coisa nova. Então você clicou nesse cara, aí você tem aqui esse painel. A central de ações é que nem no celular, você pode limpar essas notificações? Pode. Aqui você tem, ó, por exemplo, o e-mail. Eu posso tirar ele daqui, falar, eu quero que suma daqui essa notificação do e-mail. Então ele mostra a questão aqui dos e-mails que você recebeu. Você pode aqui diminuir esses botões para expandir, mostrar mais os seus e-mails. Você pode diminuir. Os eventos de calendário aqui não está sincronizando ainda com o calendário. E as opções dos botões. Não há outras notificações, ele não tem nada indicando. Se eu tivesse com o antivírus desabilitado, ele ia indicar aqui, ó, seu antivírus está desabilitado, você está com risco de segurança. Então ele indica tudo isso para você. Agora, aqui, botões. Qual a importância desses botõezinhos? Primeiro, botão modo tablet. O que ele nos refere aí? Olha só, o Windows 10 ele foi projetado para uma nova perspectiva. Qual a ideia dele? Quando você trabalha com Windows 10, a projeção que a Microsoft faz é que você simplesmente vá ter um mesmo dispositivo que é tablet e notebook. Aqueles computadores híbridos que você tem, ou aqueles que você pode trocar, a ideia é essa. Então você tem lá um tabletzinho que vira do avesso ali e se torna um notebook e assim por diante. Então você pode ativar esse modo tablet. Se o seu dispositivo for só um notebook, mas com tela sensível ao toque, ao ativar o modo tablet ele vai favorecer, vai melhorar o desempenho. Não, vai melhorar a visualização, os ícones vão ficar maiores, a organização deles vai projetar-se e melhorar o ambiente para o uso de um tablet. Essa é a ideia. E o que mais você tem? Olha lá na tela. A opção conectar, que está aqui ao lado. Essa opção, conectar, é para fazer conexões de rede. Então é bem light, não tem muito segredo não. É para você conectar os recursos de rede e outras conexões. Agora, essa anotação, ele é interessante. Por quê? Essa anotação, olha lá no menu iniciar, na tela inicial, uma coisinha importante antes. Você tem um aplicativo que é um app dentro do Windows. Aí, esse carinha, o OneNote. Esse já vem instalado com o Windows, ele é gratuito, já vem junto com o Windows 10, ele faz parte do Windows 10. Porém, existe o OneNote que você instala junto com o Office. Olha só a grande diferença que é. A diferença é a cor da capa aí do N. Um N está em branco, o outro está em roxo. Mas visualmente, fora isso daí, tem diferença? Não. E aí, tem como responder uma questão de prova com base nessa cor? Não, porque na prova é tons de cinza, não vai dar diferença. Então não tem muito como observar, tem que ir pelo conceito. O OneNote aqui, ele é o que faz parte do Microsoft Office, até ele indica a versão do Office que está instalada. E aqui dentro você tem aquele que é o aplicativo do Windows, esse outro aqui já vem por padrão. Quando você vai lá nas anotações, usar essas anotações vai abrir exatamente o OneNote que já vem com o Windows. Então ele traz aqui a anotação, tá aqui, achei a janelinha,
que vai permitir que você faça anotações do tipo: ah, eu quero fazer anotações sobre o aulão de informática. Então você joga lá informações sobre o aulão de informática para você trabalhar. Bacana? Aí você vai colocar aqui a sua nota, vai colocar aqui a sua observação e assim por diante. Você pode negritar o texto aqui, seleciona, ou seja, tem várias ferramentas de formatação, tipo de fonte, tamanho. Vou aqui maximizar a janela para melhorar as opções aqui e deixá-las já visíveis. E você tem aqui as outras anotaçõezinhas, você pode criar novas páginas, novas anotações. E você tem a opção de trabalhar até com estrutura de tópicos, numeração. Você pode pegar uma foto da câmera, lembre-se, você tem um sistema operacional para tablet, smartphone. Então a câmera vai pegar a câmera de quem? Do smartphone, do tablet. E no notebook vai pegar a câmera do notebook. Então pensar justamente nisso. A imagem, para pegar uma imagem qualquer que você tenha no computador, e ainda você pode pegar essa anotação que você fez e compartilhar. Esse compartilhamento, ele vai te trazer aqui opções de acordo com o que você tiver instalado. Então, por exemplo, se eu tiver algum aplicativo de compartilhamento de rede social e tudo mais, aí ele vai listar aqui para você que você compartilhe isso. Do contrário, simplesmente é uma anotação local que você tem. Tem aí a opção para desfazer, trabalhar aí com outros usuários vinculados a essa anotação. E você tem ainda a possibilidade de inserir outros recursos aqui, fazer desenhos à mão livre, por exemplo, em tablet, é mais interessante. Você vai lá, desenha alguma coisa, faz um esqueminha, então você pode trabalhar com essa essência aí. Fazer uma linha mais espessa, uma linha mais fina, então você tem uma configuração bem bacana aí, transformar as formas e tudo mais. E a opção de exibir, para aumentar zoom, colocar linha, para você ter uma noção de caderno aqui. Eu quero ter uma linha desse tamanho. Posso colocar uma linha maior, menor. Então é só para você ter essa noção. Só para você perceber a diferença do que nós temos aqui em relação a esse cara, do bloquinho de notas do OneNote que vocês têm aqui como recurso do Windows, e esse OneNote 2016. Esse 2016 faz parte do Microsoft Office. Perceba que ele traz aqui, Office que está sendo carregado. Ele tem muito mais recursos. Você vai perceber que formatação já é muito maior. Você tem aqui abas que tem a noção de trabalhar como se fossem matérias, e aqui o próprio OneNote dá esse preview para você. Olha, tem várias guias aqui, várias matérias, e aí eu tenho aqui as páginas, que são essas aqui ao lado. Cada uma delas é como se fosse uma aula. A anotação, se percebe que o esquema original aqui em cima é padrão. Ele tem lá o nome da anotação, a data, o título, e você vai descrevendo com o que você quer durante a sua aula. Dá para gravar áudio da aula, dá para trazer aqui, por exemplo, vídeo também da aula, se você quiser, tudo isso e colocar nessa anotação. E você percebe ainda que ele é complemento, tem opções para você fazer anotações de aula mesmo, dizer o que é interessante, o que eu preciso aqui, o que é importante, o que eu preciso realçar, destacar, o que é crítico para o seu conhecimento e assim por diante. É uma ferramenta interessante para você fazer as anotações de aula, fazer os seus resumos, é uma ferramenta para isso. Tanto que nas definições ele é um caderno. Isso que nós precisamos saber, é um caderno de estudos. Só que para nossa prova ele está fora da essência, só precisamos saber que é diferente. Agora esse aqui, que é o que está dentro do Windows, você precisa conhecer. Mas, regra, ele é mais simples que o outro, porque ele é gratuito. Lembra-se dessa essência, da forma como ele aparece para você. Então, um aplicativo que você tem aí é esse que aparece aqui nas notificações, na central de ação, como a anotação. Aí você tem aqui as configurações. Cuidado sobre essas configurações. Se eu clicar nesse botão, é a mesma coisa que vir aqui na tela inicial e clicar nesse botão. Contudo, se eu for lá naquela janelinha de pesquisa, por exemplo, também tem a engrenagem, certo? Só que ela também se chama configurações. Porém, essa aqui é diferente. Essas configurações são configurações da pesquisa, como o Cortana, aí, que é para você fazer pesquisa por voz e assim por diante. Então aqui é da pesquisa. Esse da tela inicial, configurações, ele vai abrir essa janelinha de configurações. Vou diminuir a lupa para ficar mais visível aí como ela fica. Perceba que são itens grandes e que com esses ícones grandes para uma tela sensível ao toque fica mais fácil acessar. Só que aqui você tem opções que você também encontra no painel de controle, como opção de sistema, Bluetooth, dispositivos, conexão de rede, idioma, por exemplo. Meu Windows está em inglês, como é que eu mudo o idioma? Você vai ali no idioma, vai lá região idioma, e aí você vai colocar lá, eu quero adicionar o idioma. Por padrão, ele vai sempre estar em inglês. Você vai ter que vir aqui, adicionar o idioma português brasileiro, e aí depois ir lá, esperar ele baixar e atualizar. Então não é algo que assim, mudei para o português é imediato? Não. Vai demorar, às vezes, até 2 dias para que você consiga ter mudado o idioma. Ele é meio chato nesse aspecto aí. Lembre-se que é um sistema que ainda está entrando no mercado, ainda precisa várias traduções, e por isso ele tem isso.
Então aqui você tem a essência das principais ferramentas. Por exemplo, aqui, ó, personalização. Você vai perceber que ele mostra de uma forma diferente a personalização. Ele não mostra como no painel de controle. Mas, se você quiser, ainda existe o painel de controle. E lá dentro do painel de controle, você abre o painel de controle e você tem as opções de forma bastante similar, para não dizer exatamente iguais, do Windows 7. O que muda aqui são algumas opçõezinhas, como esta. A ideia é que você não tem mais a central de ação com esse nome aqui dentro. Você tem outras ferramentas disponíveis aqui, como central de rede de compartilhamento, trabalhar aí com sincronização e tudo mais. São recursos diferentes que você encontra. Mas o resto é tudo igual. A maioria das opções são idênticas aqui dentro do painel de controle. Paz de trabalho, programas de recuperação, tudo isso aí na mesma linha de raciocínio que você tinha. E aqui, por exemplo, eu quero fazer configurações de vídeo. Então, ó, a janelinha é diferente. Quero configurar a cor, ajustar a resolução. Você tem uma resolução aqui que vai ser diferente justamente daquela resolução que aparece aqui. Então, a proposta é que essa tela seja mais versátil para quem? Para aquilo aqui que a gente viu já, ó. É uma tela que vai versatilizar para o ambiente de tablet. Por quê? Lembra que o Windows 10 é um sistema que a Microsoft criou com a intenção de ajudar aí o usuário? Ajudar ela. Mas por quê? Porque o usuário vai ter a sensação que está usando o mesmo sistema no seu celular, no seu tablet e no desktop. Ou seja, eu tenho a mesma cara do Windows nos 3 programas, nos 3 dispositivos, melhor dizendo. E assim fica mais fácil para o usuário se adaptar. E por isso que ele tem dessa forma os ícones, as opções. Ele concentra as principais para que você tenha esse ajuste, essa manipulação básica. Então é aí que ele vai trabalhar com esses conceitos. Então fique atento a esses detalhes. Então, por hora, vamos deixar por aqui, vamos para o nosso intervalinho. Na volta, a gente vê essas outras opções e que conceitos mais você pode encontrar na sua prova. Até breve!